Em conjunto com duas outras comissões, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara ouviu o ministro da Defesa, General Braga Neto, sobre nota oficial assinada pelo ministro e pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, publicada no último dia 7 de julho. O texto rebate declarações do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI da Covid do Senado, sobre a conduta de alguns militares investigados em casos suspeitos de corrupção no governo federal. Palavras como essas afetam os basilares valores das instituições militares. Por isso, tem a obrigação moral de reagir ante a tal injustiça, dando respostas oportunas e compatíveis. Não houve ameaça. Em momento algum, a mensagem teve por objetivo desrespeitar o Senado ou os senadores, e nem mesmo a ele se referiu. Como eu expliquei e conversei com o próprio presidente do Senado, e ele compreendeu perfeitamente e depois fez um outro comunicado. Ou aos outros membros da CPI. Ao contrário, foi emitida uma resposta a um pronunciamento pontual considerado desrespeitoso e injusto. O ministro também falou do desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto na semana passada, que, segundo ele, já estava marcado, e negou que tenha feito afirmações condicionando a realização de eleições no ano que vem à adoção do voto impresso. A proposta foi rejeitada na Câmara na semana passada, no mesmo dia do desfile. Reitero que eu não enviei ameaça alguma. Não me comunico com presidentes dos poderes por intermédio de interlocutores. No mesmo dia, ainda pela manhã, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou publicamente que não houve esse episódio. Considero esse assunto resolvido, esclarecido e encerrado. Acerca da passagem de viaturas da Marinha do Brasil no dia 10 de agosto, em frente ao Palácio do Planalto, ressalto que nunca houve a conotação de pressionar ou ameaçar poderes, grupos ou qualquer pessoas. Pela causalidade de datas e fatos políticos que sucederam na ocasião, ficou a impressão de uma tentativa frustrada de intimidação dos demais poderes constituídos. Deputados da oposição também questionaram o ministro sobre a posição das Forças Armadas quanto a recentes declarações e atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Embora Vossa Excelência tenha tentado nos passar esta tranquilidade de que as Forças Armadas respeitarão o processo democrático sempre, é preciso citar alguns eventos deste fim de semana. O presidente Bolsonaro envia mensagem no WhatsApp sobre provável e necessário contragolpe e chama para ato. Este contragolpe está combinado com as Forças Armadas? Foi atribuído ao senhor a afirmação, e aqui eu repito o questionamento de colegas, que sem voto impresso não haveria eleições em 2022. Independentemente de Vossa Excelência ter feito essa declaração ou não, o presidente da República a fez. E não houve nenhuma reação também das Forças Armadas, seu papel institucional, de repudiar a afirmação do presidente da República de que as eleições estariam ameaçadas caso não houvesse o voto impresso nas eleições de 2022. Então, pergunto, a posição das Forças Armadas em relação a essa ameaça do presidente da República de não realizar as eleições caso não tenha a implementação do voto impresso, que já foi derrotado por ampla maioria nessa casa. Em relação à afirmação do general do ministro Augusto Heleno, ele afirma primeiro, de maneira mentirosa, que as Forças Armadas exercem poder moderador. O poder moderador acabou com a República. Não existe mais poder moderador desde a queda da monarquia. Sobre as perguntas relativas a falas de presidente e de outros ministros, eu não especulo sobre hipóteses e sobre falas de outras pessoas. Eles falam por eles, eu não vou comentar falas sobre isso. As Forças Armadas, como eu já disse, os senhores são várias ilações sobre golpes, sobre supostos ataques. E eu vou ler de novo, porque nós temos o público nos assistindo, se os senhores me permitirem. Eu vou ler o que diz o artigo 142. As Forças Armadas, artigo 142, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas na base, na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. É isso que as Forças Armadas fazem, nem para um lado nem para o outro. As Forças Armadas cumprem o que está previsto na Constituição. O presidente já me assegurou que será cumprida a Constituição. E várias vezes ele me disse que jogará dentro das 4 linhas do poder. Poder moderador. Como eu disse, o deputado, eu vou repetir o que os senhores mesmo comentaram. Tá? Não, o país somente tem 3 poderes. O país tem o executivo, o legislativo e o judiciário, que têm que estar harmônicos, trabalharem e serem independentes. A Força Armada, ela trabalha em cima do que está no artigo 142, que eu tive a oportunidade de ler para os senhores. É isso, sem especulações e sem ilações. A sua presença aqui demonstra que não existe qualquer intenção do Ministério da Defesa, ou mesmo do governo federal como um todo, de acirrar essa tensão institucional que nós temos visto ao longo dos últimos dias no nosso país.